Fala galera, Brian na área, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E esse, galera, é o primeiro vídeo onde eu apareço, né, de verdade. Os vídeos anteriores postados foram somente cenas dos jogos que eu jogava. Mas agora eu estou aqui aparecendo para vocês, né? E tudo isso tem um motivo, logicamente. Eu já quis, na verdade, há um ano atrás, estar gravando um vídeo, mas eu acabei desanimando. Mas por alguns acontecimentos desses últimos tempos, eu senti de estar fazendo os vídeos, né? Acontecimentos como meio que fazer uma certa fama, assim, por dizer, né, no Instagram, em comentários de vídeos, né? Comentários sobre Fórmula 1, sobre futebol, sobre carros. Foram comentários que atingiram, assim, um público que eu não imaginei, não esperava que iria alcançar, né? Tanta curtida, tanto comentário de volta das pessoas, principalmente sobre a Fórmula 1. Eu acredito que foi o meu comentário, né? De todos os que eu já comentei, eu creio que nesse vídeo da Fórmula 1 foi o que mais teve repercussão, né? Mas enfim, hoje eu tô aqui para falar para vocês o seguinte. Eu vou estar produzindo alguns tipos de conteúdos aqui, tá? Alguns deles vão ser voltados a jogos, jogos que às vezes ninguém conhece, jogos que às vezes as pessoas conhecem e não gostam, ou jogos que até você precisa de dicas, de ideias para poder assim, crescer nesse jogo, né? Eu tenho experiência própria em vários jogos no qual eu tenho estratégias, técnicas de como você ganhar dinheiro, como você crescer neles. Então eu vou estar passando tudo isso aqui, ok? Juntamente com esse vídeo aqui, vai ter logo um depois no mesmo, né? De um jogo que eu jogo de corrida, é o FX Racer. Ele é um jogo de Fórmula 1. Ele tem vários modelos de carros de Fórmula 1, até modelos de carros de Fórmula 1 que eu nunca tinha visto, né? Ele tem a opção de você editar o nome dos pilotos, no caso, é, dos boots, né? E ele tem modos de corrida, que é o modo amador. Ele tem o modo profissional, se eu não me engano. Ele tem três modos. Um é um amador, o outro eu não lembro. Eu sei que ele tem o amador e o profissional e tem mais um outro. Ele tem a opção de você escolher quantas voltas, né? De 3 a, acho, creio que até 20 voltas. E ele tem meio que um mapa mundial, né? Com praticamente todas as pistas de corrida, todas as pistas que são feitas as corridas de Fórmula 1. E o legal é que, às vezes, quando você clica em uma delas, ela está ou já está com tempo de chuva, ou está à noite, ou ela está com um tempo determinado para chover. E o mais legal desse jogo também que eu percebi, né, foi semana passada. Eu já jogo esse jogo praticamente um mês e simplesmente eu só fui notar algumas coisas nele semana passada, como por exemplo, questão de configuração do carro, suspensão, desgaste do pneu, a aerodinâmica, a velocidade, a transmissão. é, São detalhes que no jogo você vai mexendo, né? E você vai compreendendo com o tempo. Foi o que aconteceu, né? Inclusive, eu até acabei zerando, resetando esse jogo, né? Voltando ele do zero. E agora eu atingi um nível muito mais alto do que eu já tinha atingido antes. Isso por quê? Porque eu tenho as formas agora certas de investimento, as táticas mais certas para poder estar ganhando, para poder estar melhorando o desempenho na corrida. Por exemplo, uma tática que eu usei hoje, né? Quando a pista ela tá normal, no clima normal, mas logo a uns 2 minutos vai iniciar a chuva, né? 2 minutos assim do jogo, mas esses 2 minutos do jogo acaba sendo até um pouco assim segundos, né? Vamos dizer assim. É um tempinho até que passa um pouquinho rápido. Aí, por exemplo, para você correr, quando você clica no mapa, aí você aperta em continuar e vai aparecer lá a questão de quantas voltas você quer, qual modo você quer, né? Vai aparecer um modo para troca de pneus. Vai ter lá o pneu vermelho, né? Que é o pneu macio. O pneu amarelo, se eu não me engano, que é o pneu mais ou menos macio. Não, calma aí.
O vermelho, ele é o super macio. O amarelo, ele é o macio normal, ou seja, ele é um pouquinho mais durinho do que o super macio. Tem o médio logo depois dele, e depois vem os pneus mais duros. Inclusive os dois últimos, que é o verde e o azul, né? E são os pneus para chuva. Por que eu estou comentando isso? Porque, por exemplo, a tática que eu usei hoje foi a seguinte. Eu escolhi uma pista de corrida, né? Na qual marcava que a chuva iria começar em determinado tempo. E aí o que eu fiz? Como eram 3 voltas e eu sei que essa pista era rápida, eu coloquei o pneu verde, que é o pneu duro, mas não é tão duro igual o último. Ele é um pneu um pouco mais leve. E aí, durante a corrida, eu tive alguns problemas, né? Eu acabei rodando e assim, por um jogo de Fórmula 1, até mesmo pela realidade, a gente sabe que os carros eles passam assim uma velocidade intensa. E logicamente que assim que eu rodei, todo mundo me passou. Eu confesso que já teve vezes que eu fiquei com raiva e eu fechei o jogo, né? Porque eu achava que não iria dar para recuperar, mas dá sim. É questão de paciência e questão de você saber o que você vai fazer. Inclusive, eu vou estar deixando o vídeo mais à frente aí. Ele vai estar mostrando uma corrida que eu fiz. Vai ter algumas cenas que eu saí da pista, tá? Mas foi sem querer. Vai ter alguns toques que eu dei no carro dos boot, mas também foram toques sem querer. Eu confesso que já teve toques que eu dei que foram toques para valer, né? Mas assim, o engraçado desse jogo é o seguinte: você pode bater o quanto você quiser, só que você também é afetado. Se você der um toque no carro da frente, é capaz dele te carregar junto, né? É uma doideira desse jogo que eu achei. Então assim, esse negócio de tipo, pô, não gostei, vou rodar o cara. Não confia, porque você pode acabar rodando junto. Seguindo, né? A minha tática foi a seguinte: como tinha um determinado tempo para a chuva acontecer, eu já fui com o pneu para chuva e todo mundo estava com o pneu macio. Quando chegou na terceira volta, eu acho que faltava uns 10 ainda para me passar, né? Na terceira volta já tinha começado a chover. Tinha começado a chover antes de iniciar a terceira volta. E aí o que aconteceu? Todos os boots pararam. É meio que um mecanismo do jogo. Começou a chover, chegou perto do pit stop, eles param. E aí, a minha estratégia, logicamente, foi o quê? Eu já estava com o pneu certo, ele não tinha desgastado tanto, e eu simplesmente usei a vantagem de os caras pararam, né? Os boots pararam, e eu segui a corrida, e assim eu ganhei a corrida. Ou seja, uma tática de corrida usada, né? Eu tentei usar até em corridas normais o pneu duro, só que o problema é o seguinte: se você tomar um toque de qualquer carro dos boot com o pneu duro, o seu carro ele vai sair de lado e provavelmente vai rodar. Já com o pneu macio não vai acontecer isso, porque já é o pneu para pista que está seca. Mas se for o pneu duro, eu não sei o porquê do motivo, né, disso acontecer, mas é capaz de você sair da pista. Mas enfim, é um jogo bacana, tá? Eu vou estar deixando cenas de corridas para vocês. E logo depois, né, não nesse vídeo, mas nos próximos vídeos, eu vou estar explicando algumas coisas do jogo, né, técnicas e tudo mais, para poder fazer com que você tenha uma experiência melhor, você que tenha interesse de jogar. Então é isso, galera. Fiquem com o vídeo. Sam zbudowałem to wszystko od podstaw i ciągle w to wierzę, że jestem wybrany. Albo napiszę tą najlepszą płytę, no albo otępię te tłumy jak Malik i nigdy nie skończę tak jak Twardowski. Dusza jest moja i nie moje straty. Ich dalej boli, że są niewidoczni. Gdy ja pracowałem, to oni doćpali. Powiedz mi, kto teraz będzie udawał kutaszy, że między nami było dobrze. Zawsze wierzyłem w to, że wszystko da się, jak pierdolić pracę i robić pieniądze. Przez to te dupy się kręcą jak poltens, przez to tak dobrze to zawsze nawijam. Ty chciałeś wbijać i nas poustawiać, a jedynie możesz poczekać, czy winda. Czujesz się jak młody Werter, a biorę tą pęgę i ciągle nie umiem się zmienić. Rzucam te wersy na
pętlę to nigdy nie trefnę, a dalej nie dotykam ziemi. Ona by chciała się ze mną zadawać, choć jej dusza to prawdziwe zło. Szukam jej dalej po mieście i nie widzę jeszcze jak bardzo nie jest warta ceny. Bo nie widzę tutaj miłości, a nie widzę tutaj uczucia. Kiedyś byłem niewidoczny, ty też kiedyś byłaś głupia. Choć jesteś ładna jak Warszawa, ja nie chcę dłużej tutaj mieszkać. Palę baty sam na dachach, i nawijam prosto z serca. Ja się mijam z czasem i przez to mnie nie widać. Ona mówi ładnie, tak jak na starych filmach. Ja chcę uciec w trasę, bo życie to korida. Wciąż się boję o nas i nie wiem czy ja wina. To mijam z czasem i przez to mnie nie widać. Ona mówi ładnie, tak jak na starych filmach. Ja chcę uciec w trasę, bo życie to korida. Ja się boję o nas, sam zbudowałem to wszystko od podstaw i ciągle w to wierzę, że jestem wybrany. Albo napiszę tą najlepszą płytę, no albo otępię te tłumy jak Malik i nigdy nie skończę tak jak Twardowski. Dusza jest moja i nie moje straty. Ich dalej boli, że są niewidoczni. Gdy ja pracowałem, to oni doćpali. Powiedz mi, kto teraz będzie udawał kutaszy, że między nami było dobrze. Zawsze wierzyłem w to, że wszystko da się, jak pierdolić pracę i robić pieniądze. Przez to te dupy się kręcą jak poltens. Przez to tak dobrze to zawsze nawijam. Ty chciałeś wbijać i nas poustawiać, a jedynie możesz poczekać czy winda. Czuję się jak młody werter, a biorę tą pęgę i ciągle nie umiem się zmienić. Rzucam te wersy na pętlę, to nigdy nie trefnę, a dalej nie dotykam ziemi. Ona by chciała się ze mną zadawać, choć jej dusza to prawdziwe zło. Szukam jej dalej po mieście i nie widzę jeszcze jak bardzo nie jest warta ceny. Bo nie widzę tutaj miłości, a nie widzę tutaj uczucia. Kiedyś byłem niewidoczny, ty też kiedyś byłaś głupia. Choć jesteś ładna jak Warszawa, ja nie chcę dłużej tutaj mieszkać. Palę baty sam na dachach, i nawijam prosto z serca. Ja się mijam z czasem i przez to mnie nie widać. Ona